Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Joguei para Todos. Vamos dar continuidade às nossas aulas de abertura e meio jogo. Nesta aula vamos estar aprendendo a Nakabicha, a forma mais tradicional da abertura da Nakabicha, certo? Então, sempre lembre-se do que foi feito nas outras aulas e da estrutura de Komaochi, que é a estrutura das peças, sempre no ataque, sempre com um general de ouro na defesa, 2 generais de ouro na defesa, um general de prata, o cavalo e a lança para fazer uma defesa, um general de prata, a torre, o bispo, o cavalo e uma lança para o ataque. Essa é a regra básica, não significa que a gente vai sempre seguir isso 100%, mas essa é a estrutura básica. A maioria se joga nesse tipo de estrutura, dificilmente a gente altera. Nessa Nakabicha aqui a gente vai dar uma leve alterada, eu vou comentar onde vai ser essa diferença. Então lembre-se do Komaochi e também da armadilha do Komaochi, de fazer o seu castelo, sua abertura, também olhando o que seu adversário está fazendo para já não se colocar numa posição difícil antes mesmo de começar a entrar no meio jogo, já ter uma posição que você já está perdido, certo? Então sem mais delongas, não se esqueça que todo o material complementar tem os links aí abaixo das aulas. Vai ter esse Kifu, também vai estar disponível na parte de tabuleiro, onde você pode ir passando os lances consequentemente. E também a parte de Kifu escrito, que é para você recriar além do Kifu, que lembre-se, é muito importante você fazer isso para que você absorva mais ainda, porque o nosso cérebro ele tem o costume de não guardar memórias por um curto prazo, então a gente tem que guardar essas informações numa memória de longo prazo, e para fazer isso você tem que estar revendo esse conteúdo em uma repetição, que se chama repetições passadas. Então no caso a gente sempre vê essa posição, sempre vê e faz treino para que a gente relembre de tudo aquilo que a gente viu, certo? Então vamos para a aula, vamos começar aqui olhando o nosso tabuleiro. Então o primeiro lance aqui da Nakabicha, nós vamos estar abrindo o peão de 7-6, certo? Nosso adversário ele vai estar abrindo o peão de 3-4. Nós seguimos com o peão de 6-6. O Gotê responde com o peão de 8-4. Nós seguimos agora com o general de prata para 6-8 para a direita, no caso. O Gotê responde movendo o seu general de prata de 7-2, certo? Aí nós seguimos abrindo o peão de 5-6. O Gotê defende essa subida do peão abrindo 5-4. E aqui a gente segue o lance para a característica da Nakabicha, jogando na torre central. Nakabicha, que é a torre central, tá, gente? Então aqui a gente continua o desenvolvimento, jogadas padrões. O Gotê começa a desenvolver para defender o seu rei, tirar da zona de perigo, porque agora o rei está bem na linha de ataque. Nós fazemos o mesmo jogando já para preparar o nosso castelo. O Gotê desenvolve novamente. Nós fazemos o mesmo. Agora o Gotê joga o ouro, general de ouro, para 6-2. Assim, começando a desenvolver sua defesa e também para começar a desenvolver suas peças para subida. Nós já vamos e desenvolvemos também o nosso general de prata agora para cima aqui no 6-7 para dar a estruturação, já começando a encaminhar para o meio jogo, mas ainda estamos na abertura, tá? Aqui o Gotê abre o peão do canto no 1-4. E nós vamos aqui para o peão 7. Peão 1-7. 1-6, perdão. Para dar a nossa rota de fuga aqui do rei, que é a característica de que castelo domina o Kakoi. Então a gente abre esse peão para defender essa casa e também para dar a rota de fuga para o nosso rei, correto? Então aqui o Gotê começa a desenvolver o seu prata jogando 4-2. Nós continuamos o desenvolvimento do nosso castelo. Ele desenvolve mais uma vez o seu general de prata para 5-3. E nós concluímos ali
a base do mino, levantando o nosso general de prata para 3-8. Agora aqui ele avança o peão da torre em 8-5 e nós defendemos a... Lembre-se que a gente já comentou bastante dessa descida do peão, que a gente tem que defender essa casa, porque se a gente permanecer aqui com o bispo parado vai ficar muito difícil, que ele consegue romper essa barreira aqui facilmente, como a gente viu nas aulas anteriores. Então a gente fazendo isso a gente já defende. Então aqui ele desenvolve o peão para aquelas mesmas ideias das outras aberturas, liberar o ataque utilizando o cavalo, desenvolvendo melhor as peças, o prata, o general de prata controlando essas casas e desenvolvendo seu cavalo agora. Essa é a ideia dele. Então aqui agora a gente desenvolve o ouro, e aqui é aquele detalhe que eu falei, geralmente a gente tem uma estrutura de castelo do Komaot, que a gente comentou nas outras aulas, de ter a estrutura de dois generais de ouro e um general de prata defendendo o rei. Nessa estrutura do Nakabishi a gente só tem um general de prata e o general de ouro, o cavalo e a lança. O general de ouro ele usa como apoio aqui nessa abertura, protegendo essas peças que em tese vão ficar meio vulneráveis se não tivesse essa proteção, por causa da troca que vai vir a seguir dessa abertura. Então aqui, além dele já desenvolver o cavalo dele direto, ele desenvolveu o general de prata dele, já para tentar controlar essas casas e tentar invadir por aqui, para fazer uma possível troca nesse ponto aqui, certo? Então vamos lá, aqui a gente recua a nossa torre, certo? Para 5-9 e ele avança mais uma vez. Opa, passei demais. Deixa eu voltar aqui, gente. Apertei sem querer. E ele avança mais uma vez o general de prata dele para 8-4. Então aqui a gente já vai começar o meio jogo, certo? Até aqui a gente seguiu lances padrões, já pensando em toda a estrutura que a gente estava observando que o Gotê, o nosso adversário, estava fazendo. A gente sabe que ele queria desenvolver por esse lado. Tem essa possibilidade de desenvolvimento que agora a gente já vai começar a pensar, porque aqui vai começar o lance. E qual o objetivo do nosso ataque? Como que é a estruturação do ataque? Vocês lembram? A gente usa o ataque, o prata, o bispo, a torre, o cavalo e a lança, certo? Então aqui teríamos duas opções. Tem pessoas que eles optam em defender essa descida do general de prata, possivelmente aqui, mas ele não vai sacrificar o general de prata, ele pode descer esse peão e a gente avançar esse peão para defender, certo? Mas ele possivelmente não vai fazer isso. Tem gente que faria se esse bispo não tivesse aqui, porém o mais óbvio seria ele descer esse peão e a gente subir esse peão. Então a gente poderia já pensar em defender esse ponto, mas eu não acredito que tenha necessidade de defender. Porque se a gente joga aqui, certo? A gente jogou aqui. Agora o que que acontece? Ele tem a opção de desenvolver esse peão. Desenvolvendo esse peão, a gente é obrigado a sair dessa linha central onde estamos mantendo nosso ataque. Então a gente tem que segurar porque vai rolar uma troca aqui. E aqui começa. Ele avança. Então a gente não pode tomar, porque a gente vai perder o peão e ficar numa posição complicada aqui. Porque se, por exemplo, se a gente toma, ele toma, vamos supor que a gente pode defender aqui, certo? Aqui ele pode forçar. Ah, mas se eu não tomar, se eu tomar o prata, aí ele vem aqui e toma aqui. Aí você é obrigado a jogar aqui. E aqui você toma isso. Não, mas dá pra defender ainda. Ah, dá pra você jogar aqui. Ele simplesmente volta. E acabou aqui. Ó. E você toma um ataque duplo. Então não é uma jogada boa.
nesse caso aqui. Então, se a gente faz isso, ele avança, a gente vem, certo? Aí aqui vai começar as trocas. Ele avançou, a gente não pode tomar esse peão. Então, como a gente não pode tomar esse peão, a gente vai pensar em liberar o bispo aqui e possivelmente fazer uma troca. Então a gente avança o peão, ele toma o peão. E aqui a gente pode pensar em fazer essa troca. Ele recupera. E agora a posição ela fica um pouco desconfortável. Ainda estamos, se a gente parar para analisar, lembre-se da análise. Você lembra como que a gente analisa a situação da partida, né? A gente tem que ver os valores da peça. Você lembra lá nas primeiras aulas, lá atrás. Os valores das peças que estão na sua mão, os valores das peças que estão no tabuleiro. Então, olhando aqui basicamente, nós temos um Kaku, um bispo na mão, e ele tem um Kaku e um peão na mão. Então, e mais as peças que ele tem em jogo. Olhando a posição, me parece que a gente ainda tem uma certa vantagem, mas aqui, essa estrutura aqui, agora ela tá facilmente para cair. Qualquer troca aqui a gente vai perder essa estrutura. Então, em tese, a gente destruiu nossa estrutura de ataque, certo? Então tem a opção aqui da gente jogar. Opa! A gente pegar aqui e dropar um bispo aqui, atacando o reixa dele, a torre. Ele pode simplesmente defender porque está coberto aqui. Então a gente pode escolher, ou a gente faz de novo a troca, ou a gente simplesmente desce o bispo atacando aqui. Porque agora se ele trocar, a gente troca, enfim, a gente vai defender. Então aqui agora ele pode executar essa troca. A gente joga aqui. E agora ele tem a opção de jogar aqui. A melhor opção agora aqui é ou ele atacar a linha central aqui, ou ele simplesmente avança isso aqui, porque ele está coberto pelo bispo, certo? E aqui está bem vulnerável, como eu disse. Ou ele joga aqui já atacando direto. Então aqui a gente é obrigado a proteger a posição. Só que mesmo assim ainda tá meio complicado pra gente aqui. Agora, beleza, agora a gente tem aqui a opção de recuperar o prata aqui, certo? Só que ele não vai dar essa folga, então o que que acontece? Ele vai tentar nos atrair. Se a gente toma agora, a gente fica numa posição desconfortável. Então a gente pode pensar o quê? Vamos olhar bem a estrutura. Ele pode tomar, tomar. Só que vamos ver como a gente está defendido. O ouro está defendendo o prata está defendendo essas casas. E o ouro está sendo defendido pelo o cavalo. Então, se eu tiro isso aqui, por exemplo, se eu faço isso aqui, ele simplesmente pode fazer uma jogada padrão de jogar aqui. Por que ele joga aqui? O que acontece? Aqui a gente não tem defesa. O cavalo ele só pode vir pra cá, certo? Então a gente só pode salvar o cavalo aqui. Então ele fica com um peão aqui que pode ser promovido futuramente, que vai dar um certo problema. E aqui agora essa estrutura ele simplesmente vem e faz a troca de força a troca de general de prata. E aí, será que é correto a gente fazer essa troca ou não? Então, no meu ver, se a gente fizer essa troca aqui, vamos ver o que acontece. Se eu jogar aqui, eu simplesmente toma. A gente vai ter que ser obrigado a recuperar esse Kaku. E agora ele avança. Parece que materialmente a gente tá melhor, certo?
Porém, posicionalmente, a gente não tá muito bem não. Mas a gente pode agora defender seu ponto cego aqui. E ele simplesmente volta com a torre. Então você percebeu que a nossa estrutura ali, ela tá próxima de desabar de vez. Tá vendo que desfigurou totalmente o nosso ataque. Então vamos voltar. Foi nessa posição aqui. Então já não faça esse lance. O melhor lance é aqui. Aqui é a parte que está começando o meio jogo, tá? Já fez todo o desenvolvimento da abertura, o desenvolvimento do castelo. E aqui se dá o início do meio jogo. Então aqui a gente já tem que pensar nos nossos planos de ataque. Qual que é o nosso objetivo? Agora é atacar. A Nakabishi é um ataque agressivo e rápido. Só que ele depende muito do apoio. Então a gente está apoiando esse ponto central. E a gente quer desenvolver a torre. Nossa intenção é abrir espaço para a torre adentrar. Então a gente tem que ter isso em mente. Então para a gente ter isso em mente, a gente tem que liberar o espaço. Então a gente joga esse lance primeiro, forçando uma troca inicial já de bispos. Por quê? Porque se a gente já força essa troca, o jogo já muda. Ele já pode fazer... Ele pode optar ou não de fazer essa troca, mas se ele não fizer essa troca agora, o jogo dele vai ficar retrancado e a gente vai pressionar ele cada vez mais. Então ele vai fazer essa troca agora, certo? Ele faz essa troca agora, a gente defende aqui com o cavalo. Ah, por que não o ouro? Para não mexer na estrutura. Simples assim, não é que seja tão ruim, mas também não é a melhor jogada. Então a gente vai desfigurar a estrutura. Então não é bom. E aqui a gente faz um empilhamento de peças, no qual a gente defende a estrutura ainda. Certo? E aqui ele continua seguindo a ideia que ele estava na cabeça dele, que é forçar o ataque neste ponto. E aqui a gente faz aquela jogada que a gente tinha feito antes. Só que olha a diferença da estrutura agora, daquela que a gente tinha feito antes. A gente ainda está com o ponto focal aqui. A gente já atacou a torre é obrigada a se retirar dali. Certo? E agora a gente continua o desenvolvimento. A gente avança o nosso peão no centro. Então, você viu como é importante você ter um plano. Então a gente já tinha um plano. Sempre, quando você fizer uma abertura, já trace um plano do que você vai querer fazer. Então se a gente já está aqui, e a gente já percebeu mais ou menos o plano do Gotê. Qual é o plano dele? Desenvolver o cavalo, os generais de prata por esses pontos aqui, para atacar esse ponto. Ele não quis fazer um ataque por aqui. Então ele desenvolveu aqui o seu prata. Nós voltamos e ele mais uma vez desenvolveu o prata. Que aqui a gente já pode analisar. Então, desde o início ele abriu esse peão para o desenvolvimento das peças para o ataque, que deu a entender que seria nesses pontos aqui o ataque. Então a gente já sabia que o ataque seria pesado nessa linha. Então quando ele desenvolve esse prato, a gente já imagina qual é a intenção dele. Forçar esses pontos. Então ele pode apoiar, ele pode vir com o cavalo e apoiar. Então aqui a gente também já traça um plano. A gente quer liberar espaço para o nosso ataque central. O nosso foco é a torre. Então para a gente liberar espaço, a gente tem que atacar e liberar esse espaço. E como fazer isso nessa posição? Você viu que não adianta nada você subir esse peão aqui, que não significa nada. Mesmo que ele subisse esse, aí você poderia subir para defender esse ponto. Que aí se ele joga o general de prata, a gente captura. Se ele captura, a gente captura e ainda fica defendido. Só que aqui a melhor opção é a gente já começar a desenvolver o ataque. Então para começar a desenvolver o ataque eficaz, a gente já ataca direto. Porque a gente abrindo esse ponto, a gente já ataca o bispo dele. O que é natural e a jogada mais correta, a gente fazer essa troca. Tem pessoas que não vão fazer essa troca, podem forçar isso aqui, mas aí a gente faz a troca. Só que a gente ganha um tempo. Enfim, só que não é a melhor jogada pro Gotê.
Então a melhor jogada pro Gotê seria efetuar de fato a troca. Então a gente já abriu um espaço aqui. Então a gente retoma, recupera essa torre. Essa torre não, esse bispo. Aí ele faz o que ele tinha planejado de forçar o ataque, desmontar toda essa estrutura agora. E agora a gente tira o ponto focal dele, que é isso aqui. Certo? E agora, a gente parou aqui, então a gente continua pensando no meio jogo. Lembre-se, o nosso objetivo é liberar o espaço para a torre. Então a partir do momento que a gente atacou agora com a torre, ele foi forçado a tirar a torre dali. Ele podia jogar a torre aqui também, mas... enfim. Então a gente agora avança. Ele é obrigado a tomar. E agora? Tem pessoas que vão tomar com a torre. Porém, não é o que a gente vai fazer. Lembre-se, pensa no seu plano. A gente já está quase liberando o espaço. Então se a gente tomar com a torre, ele pode simplesmente vir aqui e travar o ataque. Por exemplo, ele vem, trava, e a gente perde um tempo tipo desnecessário. Certo? Então não é a intenção. Então o que a gente pode fazer aqui? Atacar o peão com o bispo, ainda mantendo o controle dessa casa, evitando da torre se mexer. E ele defende atacando o bispo. Agora, nessa posição, tenta avaliar como que você abre caminho para a torre agora. Isso mesmo. Então, se você quer abrir o caminho para a torre, você tem que liberar agora aqui o bispo. Então, aqui a gente, em termos de abrir um caminho de ataque, certo? Possivelmente outro caminho que uma hora ou outra esse general vai ter que sair daqui. Então essa diagonal tá ameaçada. E agora qual que é o objetivo dele? É forçar a entrada aqui para desestruturar essa parte para ele conseguir desenvolver. Então é justamente o que ele vai começar a fazer. Ah, ele tomou. E agora? Agora você tem que tomar, senão você vai perder o cavalo. Então a gente não pode deixar isso acontecer agora. Então a gente toma e ele retorna fazendo um ataque. Porque agora a intenção dele é derrubar essa estrutura, como eu falei. E agora, nosso centro ele tá aqui. Então a gente já força o ataque, que é um ataque simples. Então ele pode vir aqui. E aqui a gente tem algumas opções. Opções que alguns não fariam. O que acontece? Aqui o Gotê ele pode tomar aqui. Ele pode tomar aqui. Ou aqui. Certo? Então, vamos supor que ele tome aqui. Se ele toma aqui, a gente deixa do jeito que tá ali. Certo? Tomou ali. O que vai acontecer? A gente vai dropar outro. Aqui, ou a gente força a torre dele. Ou prata. Porque ou aqui ele toma com o cavalo tentando desenvolver o cavalo, ou ele avança a torre. Vamos supor que a maioria vai lá e desenvolve o cavalo. Ele desenvolvendo o cavalo, você já percebeu uma coisa que aconteceu aqui? Não? Então olha aqui. Você tá liberado aqui agora. Como eu disse, uma hora esse prato ia ter que sair daqui. Então ele não vai querer liberar. Quando a gente fizer esse ataque, ele não vai querer liberar agora essa diagonal. Então provavelmente ele vai tomar aqui. E aqui que as coisas ficam complicadas. Principalmente para aquela galera que tem o costume de ser muito apegada às peças. Lembre-se que o jogo de exércitos, de generais, de guerra, de estratégia, assim, geralmente tem muito sacrifício, no qual a gente depende desse sacrifício para ter um retorno, tanto no material, quanto numa posição melhor para nós, tanto de ataque, quanto de defesa, quanto ganhar material, enfim. Então, nesse lance específico aqui, que ele fez essa tomada, o Gotê,
a gente tem algumas opções. E uma dessas opções é uma que poucos fariam. Só que vamos dar continuidade. Então aqui, qual a opção? Ah, Danilo, aqui então aqui agora eu vou dropar aqui. Ele vem simplesmente volta e continua na mesma posição. E você gastou peça à toa. Então, a melhor opção aqui agora é a gente descobrir como a gente pode fazer para romper isso e desenvolver melhor as peças. E o objetivo nosso agora central é conseguir já entrar na ala do rei aqui, no campo do inimigo, tanto ou pelo lado do rei, mas o objetivo é desenvolver o bispo. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos tirar esse general de prata aqui para desenvolver o bispo. A gente quer promover ele aqui. Então, a melhor coisa a se fazer é atacar diretamente a torre. Então, como eu disse, tem gente que pode optar em capturar com o cavalo. Só que se ele captura com o cavalo, a gente vai desenvolver o bispo do mesmo jeito agora, atacando esse ponto. Então já começa a se complicar as coisas para o Gotê aqui nessa posição, certo? Então tem essa possibilidade aqui também de jogar aqui na ponta, forçando o ataque aqui também para romper. Então vamos seguir daqui, que é onde a gente parou, né? Então ele força aqui o ataque, a gente captura, ele volta e a gente faz aquela jogada. Então a melhor jogada dele aqui é essa, e a nossa melhor jogada é essa. Então como você viu, não é certo ele tomar com o cavalo aqui, com Q. Então a melhor jogada que ele tem aqui, ele pode voltar com prata, onde vai dar a mesma jogada que a gente pretende fazer. Então eu vou te mostrar a jogada mais forte que o Gotê poderia fazer. A gente joga aqui e a gente avança a torre, porque tá protegida tanto pelo prata quanto pelo cavalo. Então não tem muito perigo aqui. E daria no mesmo resultado. Certo, então aqui, agora o que a gente tem que fazer? Aqui o ataque dele vai começar a ficar mais pesado. Então a gente pode jogar aqui para defender esse ponto. É onde ele começa a forçar esse ponto aqui. Ele pode forçar aqui. Então, vamos voltar mais um pouco. Certo. Então, vamos parar aqui. A gente vem aqui. Desenvolveu. A gente vai, desenvolve. Então aqui, o que a maioria faria nessa posição seria trocar aqui, jogar aqui. Certo? Então ele jogaria aqui, provavelmente, porque ele defende a subida do nosso bispo aqui. Então é a jogada mais usual para ele. Olha, fazendo isso, agora a gente faz aquele lance que a maioria das pessoas
teria uma grande, mas uma grande relutância em fazer. Qual seria? Pensa aqui. Agora, qual era o nosso objetivo? O objetivo que eu deixei bem claro é a gente desenvolver nosso bispo. Tanto que a gente pensou em um ataque aqui. Caso ele tomasse com o cavalo, a gente tomaria o prata dele atacando o cavalo. Possível promoção, depois forçando esse cavalo a sair daqui. Porque a gente teria um prata, poderia jogar um prata aqui, o forçando sair daí. Ou simplesmente tomando, promovendo e atacando a torre e liberando espaço para o bispo poder entrar por esse lado. Então, esse movimento do prata, ele evita que o bispo faça isso. E aqui agora, então, já que ele evitou aqui, o nosso ponto é entrar aqui. Nessa diagonal. Esse é o nosso ponto. Só que para fazer isso agora, a gente tem que fazer um movimento que a gente não faria. Que muitos não fariam. Que seria esse? Não, mas entregar minha torre. Agora a gente vamos ver. Ele vai tomar a torre. E o que acontece? Nós liberamos aquilo que a gente tinha planejado. Então foi um plano, não foi? Então certo. Ah, não, beleza. Você entrou, agora ele vem aqui e põe o bispo aqui atacando o seu bispo. Sem problema. Agora a gente defende o bispo. Agora ele tem que defender aqui. E agora a gente começa a desenvolver um ataque mais pesado. Que a gente pode atacar o bispo dele aqui, forçando o bispo dele a sair daí. Se ele não tirar o bispo, o que ele pode fazer agora? Avançar e atacar aqui. Possivelmente ele vai perder o bispo agora, que a gente vai tomar esse bispo. E agora ele recupera. E o que a gente faz agora? Olha bem a estrutura. Veja bem como foi importante o desenvolvimento do nosso bispo. Agora a gente já está começando a encaminhar porque a gente chama de Yose. Só que eu não vou entrar em detalhes disso, a gente vai ver isso mais pra frente em outros módulos que é chamado de Yose. Yose é uma corrida de final de jogo, quando a gente começa uma corrida para chegar ao final do jogo. Então aqui a gente já está mais ou menos entrando nisso. Então a nossa posição aqui, ela já é favorável, basta a gente prestar bem atenção. Então nessa entrada do bispo, nessas trocas que a gente fez, então a gente vai jogar aqui. Nosso bispo tá protegido, então cheque, ele é forçado a sair. Então agora a gente vem. Então ele tenta reforçar aqui, certo? Olhe isso. Aqui você já tem uma estrutura top. Isso aqui já está se aproximando já do final do jogo. Só numa jogada correta que a gente desenvolveu no meio do jogo. Que a gente desenvolveu um plano. Então pense sempre no que você vai fazer, o porquê vai fazer. E também a conectividade das peças. Sempre jogam com elas conectadas. Sempre conecte. Lembre-se dos movimentos que elas fazem. O que elas protegem, o que elas atacam. E conecte elas. Certo? Você viu? Eu joguei aqui. Que é um tema tático pra gente liberar. A mesma coisa que foi o tema tático de entregar a torre naquele momento. Porque a gente tinha um plano de colocar esse bispo aqui. Que a gente tem uma posição melhor de ataque. Então foi o que ocorreu. A gente desenvolveu a peça que a gente precisava de ataque. Mas a gente tá perdendo em materiais. Falei, tudo bem. Então agora a gente continua aqui um ataque. Toma nosso peão. E aqui a gente faz um ataque direto aqui. Ele pode tentar proteger aqui. Vamos supor que ele jogue o prata aqui para atacar o nosso ouro. Então a gente vem aqui e cheque. E agora, como que fica a situação? Ele tem que resolver o cheque. Para ele resolver o cheque agora, ou ele toma o cavalo, ou a gente sai correr para cá. Então ele toma o cavalo. Então a gente agora salva o nosso cavalo. Nosso bispo, perdão. E o promovendo.
Agora ele tenta fazer o desenvolvimento da torre atacando o nosso bispo. E aqui a gente começa a ganhar mais material. Certo? Então a partir daqui vai começar o ataque, a corrida que vai se encaminhar para o final de jogo. Mas a partir daqui você pode ver que o rei dele ele já tá ficando cercado. Ele não tem uma estrutura sólida de defesa mais. A gente tá muito próximo dele. Então já dá pra molar uma estratégia pra ir fechando ele. Pra encontrar um Tsumero. Pra chegar no Tsumi. Que seria o checkmate. Certo? Então a gente tem que prestar muita atenção em cada detalhe. Então eu vou voltar aqui. E vou, como de costume, passando os lances. E vocês vão observando os lances da abertura, tá? Então, peão. Só vão, no momento agora vocês só prestem atenção na movimentação da abertura, tá? Opa, eu fiz errado aqui. Deixa eu voltar. Vou prestando bastante atenção, tá? Em cada movimento da abertura para vocês memorizarem ela. Ok, então. E daqui, eu acho que eu inverti aqui uma jogada. Eu inverti uma jogada. Pera, deixa eu voltar. Eu vou começar de novo, porque eu acho que eu inverti uma jogada na abertura. Então a gente abre. Abre. Ali, abre. Te abre. Desenvolve. Aqui agora. Ele abriu o peão. E a gente faz a abertura central, que é na cabeça. Ok, agora sim. Aqui ó que eu troquei. Começa todo o desenvolvimento que ele tinha feito. Então aqui a gente já começa a perceber o plano que o adversário está começando a traçar. Então ele tem um ataque posterior para aqui, um ataque de desenvolvimento do prata nesse ponto aqui, com os peões, um planejamento de abrir esse peão para desenvolver tanto o prata quanto o seu cavalo, e tem essa linha aqui também de descer por aqui com o prata. Certo? Então você já começa a pensar aí. Avançou o peão, a gente tem que defender a casa aqui, lembre-se disso sempre. E aqui é aquilo que a gente tinha em mente, ele vai desenvolver o peão para possivelmente desenvolver o cavalo, o prata, enfim. Ter uma linha de descida aqui, cercando essas casas. E aqui é a diferenciação do mino, na qual a gente precisa defender esse ponto. Certo? Cobrindo essas peças. Então a gente deixa a estrutura aqui. Ok, aqui ele já desenvolveu o prata. A gente faz o desenvolvimento e ele desenvolve o prata. E aqui a gente já vai começar o meio jogo. Ok, então como já foi explicado, bota o vídeo quantas vezes for necessário. Pegue o modelo que tem aí nas aulas, no material complementar. Vão passando movimento por movimento. Eu não vou deixar tudo, tá? Eu vou deixar somente até aqui, até esse ponto aqui, ó.
O exercício ele vai parar nesse ponto. E aí, você que vai desenvolver as jogadas a partir daqui, certo? O Kifu não vai passar com as jogadas que eu mostrei no meio jogo. Se você quiser entender, você assistir de novo a videoaula para você entender o meio jogo mais a fundo. Mas o exercício, o Kifu que você vai poder mexer no tabuleiro, que vai estar disponível nas aulas complementares, ele vai parar exatamente nesse ponto. Ok, então aqui você viu que a gente tem essas opções. Essa opção aqui a gente pode descartar ela. Então a gente já tem que ter um plano. E o plano que aquela hora que a gente viu foi o quê? Fazer a troca dos bispos para começar a desenvolver e abrir a linha central para o ataque. Ok, então espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi mais uma vez, vai estar disponível nas aulas complementares, tanto escrito quanto a parte virtual do tabuleiro. Então estudem, revejam a aula em detalhes, preste atenção em cada detalhe, em cada movimento, o porquê de cada movimento, certo? Então vejo vocês na próxima aula e até mais.